fundamentada a UFBA, que tem muitas singularidades, vamos dizer assim. Desafios e prospecções. Então, para isto, essa assessoria pedagógica, que é a PDU, convidou as professoras que estão aqui presentes, Flora Bacelar, Nicole Regina, não sei se é Lavac, não sei como é que a gente fala, Kiara Albano de Araújo Oliveira também, Flora do Instituto da Escola de Física, Nicole Regina e Kiara Albano, as duas são da Escola de Zootecnia e Medicina Veterinária. São pessoas muito queridas que nós já conhecemos desde o ateliê didático e que participam sempre muito ativamente de todas as ações que a gente vem realizando, aqui mesmo na assessoria, não é, Flora? Todas três. E nós ficamos extremamente gratas, gratificadas, né, de termos vocês aqui. A escolha se deu, evidentemente, A gente faz uma pesquisa, não só eu, também as assessoras que trabalham na PDU, nos fóruns e nos chats. Olha aí, Flora, a Rejane veio, viu? E nos chats que elas fizeram e tal, para ver aqueles professores, aquelas professoras que trouxeram mais questões sobre o assunto. E assim fomos organizando os assuntos a partir dessa pesquisa que nós fizemos. Realmente fizemos um levantamento, uma espécie de pesquisa exploratória. Além disso, fomos no WhatsApp, que nós temos uma lista, e eu estou explicando para os demais, né? Em que surgiu uma discussão acalorada entre Kiara, Nicole. Tinha mais gente, não foi, turma? Não foi, meninas? Estou lembrada aqui agora, mais uns dois professores, falando de questionário, falando de feedback, porque se eu der o feedback logo, os alunos podem colar. E o que é a cola realmente, né? E por que existe a tal da cola aqui na Bahia? A gente usa muito pesca, fala muito de pescar, né? O que a gente precisa modificar, não é? Como tem sido a minha prática avaliativa? Que concepção, que ideário, não é? Pedagógico, inclusive, epistemológico também, tem guiado essa minha praxis e tem sustentado também essa minha modalidade de avaliação. Né? Se eu tenho uma avaliação aberta, construtiva, é porque meu ideário pedagógico vai nessa linha. Se eu desenvolvo uma prática avaliativa mais pontual, não é esporádica, né? Classificatória e tal, é porque meu ideário pedagógico vai numa linha mais conservadora, então. E tudo isso a gente tem que pensar bem, porque a nossa praxis é o reflexo dessa organicidade do nosso pensamento, né? Não tem como a gente fazer essa disjunção. Mas, enfim, hoje nós não vamos falar de concepções, vamos falar dessas práticas avaliativas, né? Porque está todo mundo cansado de live. Então, nós queremos ouvir as experiências. Então, nesse sentido, rapidamente, antes de Ana falar, eu vou apresentar a Flora. Peraí um pouquinho. Que é graduada em Física pela UFBA, tem também mestrado em Física pela UFBA desde 2004 e mestrado em Ciências Físicas Aplicadas por outra universidade estrangeira que eu não consegui, Baleares, né? Universidade das Ilhas Baleares. E pós-doutorado no Instituto Interdisciplinar de Sistemas Complexos, também na Espanha, me parece, e FISC. Isso. Desde 2016, atua na área de física interdisciplinar e sistemas complexos, utilizando ferramentas da física estatística e sistemas dinâmicos aplicados a fenômenos da biologia, ecologia e evolução. Olha a interdisciplinaridade aí. Epidemiologia, medicina e medicina veterinária. Maravilha. Atualmente, Flora ocupa o cargo de professora adjunta aqui na UFBA em regime de DE. É vice-chefe do Departamento de Física desse mesmo instituto e coordenadora do projeto integrador P17, parece? Modelagem matemática, computacional e estatística aplicada à ecologia e evolução do INCT, em estudos inter e transdisciplinares, em ecologia e evolução. E evolução. Não é fraca, não.
Seja muito bem-vinda, professora Flora. Uma alegria, uma honra muito Obrigada, grande. Além de física, você se revela também uma excelente professora, uma educadora. obrigada. Tentando, estou no caminho. Professora Nicole Regina Capace, Lavac, não sei falar direito o sobrenome dela. Ajuda a gente, Nicole. Ela é médica veterinária, formada pela Universidade de Passo Fundo, fez residência no Hospital de Clínica Veterinária no Rio Grande, na Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado com ênfase em patologia clínica veterinária, no programa de pós-graduação de veterinária também da Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é professora de patologia clínica veterinária e responsável pelo laboratório de análises clínicas do Hospital de Medicina Veterinária Professor Renato Medeiros Neto, da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA. Tem experiência na área de patologia clínica veterinária com ênfase em hematologia e medicina transfusional. Muito bem-vinda, professora Nicole. Um prazer enorme, tá? Recebê-la aqui na nossa sala. Vamos trocar nossas experiências. E a nossa queridíssima professora Chiara Albano de Araújo Oliveira, que está aqui conosco hoje. Ela que é professora adjunta também aqui da UFBA, onde coordena as disciplinas de equinocultura e ciência animal na Escola de Medicina Veterinária da UFBA. Ela é zootecnista, graduada pela Universidade Estadual de Maringá, desde 98, possui pós-doutorado no programa de pós-graduação do Instituto de Zootecnia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em ciência animal, desde 2014, doutorado em zootecnia pela Federal Rural do Rio de Janeiro também, mestrado em zootecnia pela mesma universidade na área de produção animal desde 2001. Tem um MBA executivo do Instituto COPEAD da UFRJ, 2008, e tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em produção de equinos, alimentos concentrados, volumosos, digestibilidade, dietas para equinos atletas, potros e asininos e bem-estar animal. Que adorável, não é, gente? Estamos realmente com pessoas realmente bastante competentes em suas áreas, com vasto currículo e com já uma experiência pedagógica muito importante para narrar, trazer suas experiências e trocar. Vou passar a palavra para minha colega Ana Verena e em seguida a gente vai sair daqui e a sala é de vocês. Somente lembrando, Ana, não é, que cada uma deve ter uma média de 20 minutos para que nós possamos interagir com o público, tá bom? É muito importante que as pessoas coloquem suas questões e tal. Quero dar meu boa noite especial aqui às professoras, a todos os professores e professoras que estão presentes da Faculdade de Educação. Estou vendo a Ana Cristina Duisque, Giovana já é nossa, aqui Sandra Helena, nossas assessoras, enfim, todo Cláudia, de Vitória da Conquista. Ai, não dá para ficar falando os nomes, não, porque não dá. Ana, você. Abre seu microfone. Vou dar só uma boa noite. Estava abrindo ali a autorização para a Chiara, que ela estava pedindo. Vou Vou dar abrir só uma aqui. boa noite bastante rápido. Dizer que realmente estar recebendo professoras, né, como nós, para compartilhar essas experiências, vivenciando a pele, né, esse semestre letivo suplementar e toda a preparação e todo o envolvimento que a gente está tendo com isso. Só realmente dar essas boas-vindas a Flora, que é a área Nicole, e passar a palavra, não sei quem gostaria de iniciar essa live, né, que é uma live interativa da assessoria pedagógica. A assessoria pedagógica é vinculada ao núcleo de currículos dentro do programa de formação, que é o FORPED. Não sei se vocês combinaram, Flora, Chiara, quem gostaria de falar primeiro? Não sei, mas talvez a gente pudesse fazer a ordem alfabética. O que é que vocês acham? Então sou eu primeiro. Pode ser, Chiara? Pode.
Eu até Pronto. fiz umas anotações aqui e lembrando do que a professora Cristina falou, essa ideia surgiu de uma preocupação que Nicole colocou lá no nosso grupo, né, do ateliê didático, que eu achei fantástico, que foi um problema que eu tive também. Eu me identifiquei imediatamente nessa experiência avaliativa que ela descreveu para a gente e respondi assim na hora. Acho que e a professora Cristina gostou muito da discussão que a gente levantou, né? Então, eu acho, eu vou até colocar uma coisa aqui antes da gente falar diretamente da. Vou me despedir, marcar. Lembrem-se do tempo, tá bom, meninas, para ter tempo da interação. Estou aqui Rapidinho. nos bastidores. Essa questão das atividades avaliativas, eu acho que ela vai muito além da atividade em si que a gente escolhe, porque nós estamos sendo expostos a alguns desafios que nós não tínhamos antes, né? Preparar essas aulas online, muitas vezes preparar vídeos, preparar link. Como é que eu nunca tinha pensado que eu ia ter que preparar um vídeo, baixar ele num outro ambiente na internet e só mandar o link para os alunos para não ficar aquele vídeo pesado. Então, muitas coisas que a gente está tendo que aprender, que às vezes, hoje mesmo a minha monitora perguntou, professora, mas isso não é sua função. Eu falei, de quem que é então, né? Hoje, para passar um vídeo que uma colega me mandou, ela só pediu, ela falou que, você consegue, provavelmente você deve ter algum aluno que saiba fazer isso, colocar um achurado no rosto da pessoa, que eu não posso expor. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Fui buscar e conseguir colocar uma carinha lá no vídeo. Jamais eu faria isso se eu não tivesse essa necessidade. Mas, enfim. Então, o que eu tenho feito nas disciplinas que eu estou ministrando, tentando fazer da forma mais light, né? Depois de cada tema que eu abordo, eu preparo um questionário, né, um quiz, algumas pessoas chamam de quiz, para que os alunos possam entrar ali e responder tópicos relacionados àquela aula que a gente acabou de ter, aquele material que a gente colocou, que eu disponibilizei lá para eles. E uma coisa que eu percebi nos primeiros questionários que eu postei foi uma preocupação que a Nicole colocou lá no nosso grupo, que foi assim, os primeiros 2, 3 alunos fazem o questionário, demoram mais, a gente consegue ver isso, né? Isso daí também é uma ferramenta que a gente tem com o Moodle. E os outros, parece que eles copiam o que os outros fizeram. E eu tive um outro colega que expôs uma experiência, por acaso ele estava fazendo parte de um grupo de WhatsApp da turma, e 2 alunas postaram as questões, as respostas no WhatsApp. E aquilo imediatamente foi uma frustração muito grande, né? E eu já tinha pensado nisso, falei, bom, então como é que a gente faz o tal do feedback? Porque o legal é você responder aquela pergunta e já saber se você acertou ou não, o que você estava pensando, às vezes uma pergunta que tem uma resposta curta, né, com algumas palavras. E a Nicole colocou essa preocupação e eu já tinha vivido esse momento. E o que eu fiz? Eu simplesmente bloqueei, eu não ponho feedback. Eu espero acabar o prazo daquele questionário, daquela atividade, para depois mostrar as respostas, né? E a professora Cristina ficou preocupada com isso. Falou, como assim? Mas a gente está tendo essa experiência, porque nós estamos em todas as mídias. Nós estamos no WhatsApp, nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, e a gente tem acesso a esse feedback dos alunos. E uma outra coisa que me deixa muito angustiada nesse momento dessas atividades online é que desde o primeiro dia eu já falei que isso ia acontecer, como seriam essas programações e que o prazo seria de uma semana. Por exemplo, acabei uma aula hoje, eu já disponibilizei todo o material, inclusive o questionário, então até a próxima semana, na véspera da próxima aula, ou seja, na quarta-feira à noite, o prazo acabou.
E não importa se você coloca o prazo no meio-dia, nas 14 horas, 18 horas, 23 horas e 59 minutos, nunca vai ser suficiente. Ontem mesmo eu recebi um e-mail à noite, o rapaz falando, professor, eu trabalho, cheguei em casa, eu ia fazer o questionário da atividade tal, da disciplina tal, e quando eu fui olhar, o prazo acabou às 22 horas. Então, a gente, né, vamos dizer, os alunos, e eu vou me colocar ali nesse grupo, porque nós também já fomos alunos, eventualmente somos, fica para aquele último minuto da última hora. E às vezes naquele último minuto acontece alguma coisa, sua internet caiu, você ficou doente, você teve que resolver algum problema e não consegue fazer. Então, como resolver essas questões? São muito delicadas, às vezes. Você quer ajudar o aluno, mas ao mesmo tempo ninguém quer te ajudar, né? Não tem o feedback para a gente. Então, o que eu tenho feito é não dar o feedback imediato, eu espero sempre acabar a atividade e eu sou extremamente rigorosa com o prazo. Não cumpriu o prazo, faz a próxima. Não vou abrir o anterior, porque eternamente esse prazo vai ter que ser protelado e eu acho que aí ele nunca vai ter fim. Eu queria compartilhar isso com vocês, o que vocês têm feito, os desafios que vocês estão enfrentando, né? Ótimo, Kiara. É importante que a gente traga aqui nossas experiências e nossos dilemas. A ideia é que a gente debata aqui, né? Que a gente traga também as nossas reflexões, né? Sobre instrumentos de avaliação, sobre retorno das avaliações, né? Que são os feedbacks ou as devolutivas e tal. Quando, como fazer isso, né? Então, bem colocado. Vamos passar então para Flora, é isso mesmo? Por Acho ordem? que Acho por que é ordem Flora. alfabética, acho que seria eu. Vamos lá. Né? Aí depois a gente abre, né, para quem quiser. Aí depois, gente, vocês abrem o microfone, quem quiser para se colocar e aí vamos discutir. Ouvir Vai, todas Flora. as experiências, até porque eu também tenho essa dúvida, né, Kiara? E a minha postura nesse semestre, como eu falei até com Cristina quando ela me fez o convite, ai gente, mas eu me sinto ainda tão no processo ainda formativo como docente, e nesse semestre letivo suplementar tem sido um desafio porque é mudar não somente as práticas, mas aprender toda uma tecnicidade de instrumentos online, que isso tem nos absorvido de tal maneira que às vezes a gente fica, né? Então, na segunda semana eu tive um pico de estresse tão grande que eu tive uma enxaqueca de uns 3 dias que eu paralisei de tanto estresse que eu tive de uma coisa atrás da outra. Mas aí agora eu vou entrando, né? Ainda não digo que esteja numa fase tranquila, eu acho que eu não estarei até o final do semestre, que vai ser uma aventura, até porque as questões de como foi construído e foi o semestre letivo, né, nos arrebatou assim tão repentinamente, eu acabei me compadecendo dos estudantes calouros e que ficaram sem pegar as disciplinas e acabei pegando, eu estou com 12 horas, então eu estou com muitas horas aula nesse semestre. E aí, qual é a minha postura? O meu primeiro enfrentamento foi quando eu apresentei meu plano de ensino para o Instituto de Física. Então, assim, eu não sei como são nos outros institutos e escolas, né, faculdades da UFBA, mas o Instituto de Físicas Exatas tem aquela fama de serem, né, os mais conservadores em termos de avaliação e de postura, né, de concepção pedagógica. E eu me coloco assim até um tempo atrás, mas era algo que me angustiava muito, e por isso eu busquei o ateliê e sempre busquei participar dos encontros de ensino da física, sempre na tentativa de ter respostas, e felizmente encontrei, começo a ver, né, com um ateliê didático nesse processo formativo. E aí, quando eu apresentei meu plano de ensino, me perguntaram, isso é um plano de filosofia, de humanas, ou é de exatas? Né? Assim, né? Então, foi uma coisa. Né? Simplesmente porque eu coloquei dentro dos meus objetivos específicos algumas frases como diferenciar modelo e fenômeno
dialogar com colegas e familiares e amigos sobre os diversos conteúdos abordados no curso, né, compreender os fenômenos abordados como conhecimento histórico, desenvolvido em diversos contextos sociopolíticos, culturais e econômicos. Então, assim, questões que todos nós trabalhamos em sala de aulas quando contextualizamos, isso eu digo nós em geral, mas nós no Instituto de Física, mesmo os que têm uma concepção mais academicista, fazem também, mas escrever dessa forma parece que chocou, né, os professores. E aí, claro, quando eu coloco objetivos dessa forma, eu coloco instrumentos avaliativos que vão avaliar esses objetivos que eu coloquei, né? E aí eu coloco não somente os instrumentos que a gente vem utilizando, que basicamente são, né, na concepção de exames, como foi bem discutido hoje com a Rejane e a Edna na live anterior, que é praticamente o que a gente faz, vem fazendo exame, mas coloco também, como, por exemplo, a elaboração de vídeos e podcasts, trabalhos individuais em grupos, né, uma forma de fazer, mapas conceituais e pareceres. Então, quando eu coloco isso, e participação em lives e debates, quando eu falei de participação em lives e debates, eu pensei, o que isso tem a ver com ondas, com oscilações, então foi um absurdo. E aí tudo por quê? Porque eu tenho feito sempre atividades, né, que complementam, tem uma série de atividades de lives e peço a participação, convido os alunos que façam a participação e divulguem. E coloquei também como atividades avaliativas justamente essa de falar com amigos, colegas e parentes. Então, a primeira avaliação que eu fiz foi a construção de um mapa, em duas das atividades, mapas conceituais, para que eles colocassem naquele momento qual era a foto da ideia que eles tinham. Então, isso foi uma avaliação diagnóstica do que eles tinham dentro daquela disciplina. E aí, esse mapa a gente vai revisitando, essa minha ideia, né? A gente fez o primeiro, agora já está na ideia de, né, chegando ao meio do curso, a gente revisitar esse mapa e fazer o segundo mapa e a ideia de fazer um último. Então, vamos ver toda essa questão do tempo. E também pedi que eles escrevessem um parágrafo, como um diálogo com um amigo, escolhessem uma pessoa próxima, ou uma avó, e escrevesse esse mapa, né? Colocasse em palavras, não somente fazer e tal. Então foi muito legal, porque aí teve gente que ficou em pânico, disse, mas eu não sei, assim, algo há de colocar, de saber. E aí, depois de romper essa resistência, eles foram comprando a ideia e fazendo. Então, isso eu achei que já foi um ganho, e isso me deu um panorama que antes eu não utilizava esses recursos, de como estava a turma e por onde conversar individualmente com cada um deles, né? E aí eu fui dando o feedback, demorei um certo tempo, porque eu fui analisando os mapas e vendo assim, e pontuando, né? Mas vamos pensar um pouco nisso aqui, vamos ver que ao longo do curso nós vamos discutindo outras questões, então tá ótimo, tal, vamos colocar tanto de questões estéticas de apresentação, porque é importante também, assim, porque eu convido eles a falarem sobre o tema e a exporem também o tema, então é importante a estética, mas o conteúdo também. Então eu achei uma experiência muito boa. E outra ruptura que eu fiz nesse semestre, que é a primeira mesmo, né? Até então eu venho tentando outros instrumentos, é o de não fazer provas no final de cada unidade. Então, apesar de eu ainda dividir em 3 unidades, que é uma questão, né, organizacional que é bacana, assim, os conteúdos eles já têm em si, nessas disciplinas que eu ministro, já são separadinhas por si, assim, já tem, mas eu não estou fazendo uma prova final com essa carga, assim, todo exame e 2 horas e tal. Então, eu estou fazendo a cada semana atividades, e eu vou desde questionários no Moodle, tem também umas listas de exercícios, questionários lá para eles responderem com múltipla escolha, e também listas que eles fazem e tiram uma cópia e postam lá. Então, isso já não tem esse feedback imediato, porque não tem uma resposta direta. Os questionários, sim, eu coloquei o feedback, mais as listas de exercício, não. Então, como é que foi?
claro que eu dei um tempo de 1, 2 semanas, e aí, em cada aula, sempre eu deixei um tempo para tirar dúvidas, e alguns me procuraram, claro que nem sempre todos, uma pena, não tenham me procurado, e fomos discutindo o caminho de chegar a essas respostas. Então, não foi uma coisa assim, faça a lista de exercício, eu vou corrigir, dar uma nota, e aí o que foi, né? Então, sempre coloquei que eu estava à disposição, e em aula eu fiz algumas, não as questões, mas conceitualmente montar o esquema de cada uma questão para eles verem como caminha. Então, para tirar um pouco esse peso de avaliação terrorífica, né? Então, como ela está sendo diluída, eu não quero que seja um estresse contínuo, né? Essa não é a ideia. Então, eu estou fazendo isso. Nas atividades de seminários, e aí eu coloquei, não tem nota essa atividade, então já foi uma escolha. Tem outra que eu estou participando que é nota, mas eu fiz uma escolha, que eu que propus essa atividade que fosse conceito aprovado e não aprovado. Então, tem uma questão de presença. E aí, essa presença, nós passamos uma lista de presença, mas, ao mesmo tempo, também estamos propondo atividades. Agora, eu fiz um canal YouTube para os seminários, fiz um Instagram em agosto para física, que meu Instagram era pessoal, né? Eu tenho outras atividades artísticas também, assim como a Cristina tem meu lado A, meu lado B. E aí eu criei outro todo para física, para ter essa comunicação de divulgação. E agora estou com criando um canal Spotify para a gente criar os podcasts dessas disciplinas. Tudo isso com esses objetivos de que falar com parentes e amigos e discutir física, não somente utilizando a bengala das equações diferenciais, a matemática, porque é muito fácil, né? A gente acha que está sabendo, a gente acha que está aprendendo quando a gente usa a bengala, e eu digo mesmo até nós professores, né? Essa equação diferencial aqui, mas quando a gente vai falar e fazer a leitura, aí a gente passa pela compreensão do fenômeno, e aí a gente entra de fato no conhecimento, na física, né, do que a gente está discutindo. Então, tem um pensamento. E aí, a última coisa que eu gostaria de falar é que é um processo, né? Então, houve um estranhamento dos alunos, principalmente, né, são os alunos de exatas, que é incrível quando a gente vem de um histórico de massacre, de terrorismo, quando você vê uma mudança, você assim, não, algo está faltando, o professor não vai ter prova. Aí eu disse no início que não teria a prova no final, teríamos, né, avaliações sempre ao longo do semestre, mas que seriam atividades e que estaria diluído. Aí, mais uma vez, mais adiante, mas, gente, eu não vi, um outro aluno, assim, no fórum, eu não vi o dia, a data da prova, quando vai ser e tal. Então, assim, sempre aquele estresse, aquela coisa, e eu sempre tentando pontuar de que não vai. Então, agora parece que eles estão convencidos e estão se comprometendo mais com as atividades, porque até então não estavam ainda tendo esse compromisso com as atividades, levando como atividades criativas. Eu ia falar sobre isso, sobre o compromisso deles. Isso é uma coisa que eu notei também. Tive alguns alunos que perguntaram também, qual que é a data da prova? Não é data. E qual que é o dia do questionário? Bom, depende, né, de como vai terminar aquela discussão. É novidade para todo mundo, inclusive para a gente, né? Fazer essa programação. E aí a minha postura é de muito mais flexibilidade com essas datas. Eu coloco o período do início e fim, mas às vezes eu mesma me confundo. Quando você abre um questionário, coloca a data, por exemplo, 9 horas da manhã, aí você bota daqui a uma semana, 9 horas do outro dia, eu não tento que é para o final do dia, eu não mudo o horário. Mas eu pensava que era para o final do dia, e aquela coisa do último horário. Aí então eu reabro a data para eles colocarem, né, do mais um dia, então tem sido flexível nesse sentido. E até então, eu não me preocupei ainda eu tenho dado um voto de confiança aos meus estudantes.
Eu não tenho me estressado muito com pesca, com cola, né? Essa tem sido a minha postura. Então, eu vou vendo como eu ainda não fiz a correção de alguns das listas e tenho tido um feedback deles, eu tenho dado um voto de confiança. Então, passei agora por um relato de um professor, que eu gostaria até de colocar, que, assim, hoje eu fiz uma live para fechar, já estou fechando, fiz uma live sobre avaliação, né? Convidei a professora Edna Thelma e a professora Rejane Alves, que estão até aqui, né? Lindas, e fizeram uma live muito bonita e os estudantes ficaram, assim, né, enlouquecidos. E aí os questionamentos mas por que os professores não fazem? Por que não tem essa discussão? Será que tem essa formação? Então, uma série de perguntas. E aí um professor, que é amigo meu, ele fez um comentário muito assim, muito agressivo, né? Ele disse que estava discutindo a prova dele hoje com a prova da semana passada com os alunos, e um aluno chegou e falou assim: vai assistir a live da professora Flora. Aí ele mandou para mim assim: olha, o aluno está mandando eu assistir a live. Eu falei assim: fica a dica, professor. Se ele está mandando você assistir, fica a dica. Mas aí ele não ouviu, né? Aí ele veio com um argumento de que ele tem 30 anos de experiência pessoal e em 250 anos de experiência universal, olha como ele fala, que nas provas, que nas novas teorias da educação que aparecem a cada década. Então, assim, parece que fazer exame e prova e essa forma são 250 anos, não sei de onde ele tirou isso, de experiência universal, e que ele vai confiar nos 30 anos dele e nesses 250. Então, realmente é uma luta diária, né? É uma sementinha que a gente vai plantando e eu me sinto, assim, um verdadeiro extraterrestre no Instituto de Física. Então, passando por esses cargos, eu sou agora vice-chefe, fui chefe do departamento, tenho um departamento extremamente difícil, conservador, e é muito complicado a gente trazer essas discussões, e quando se fala em avaliação, se mostra muito a cara da concepção pedagógica que está por trás ali de cada um. Então, isso fica muito evidente. Todas as falas dele mostram muito claro, e o que eu posso dizer é que ele é bastante coerente na concepção dele, o que é uma pena. Então, é isso. Ainda vou repensar, gostaria de ouvir as opiniões, porque penso de utilizar um dos instrumentos ser um teste, né, como um microteste, não com o assunto todo, mas assim, o meu teste da semana. Abrir, eles podem. Aí eu pensei como sendo isso. Colocar uma duração, por exemplo, ele tem 2 horas para fazer, mas ele pode, dentro de X dias, 3, 4 dias, qualquer hora, mas assim que ele clicar, tá valendo ali. Aí, claro, se ele tirar uma foto e mandar para o colega, gente, aí eu não sei como é que eu vou controlar isso, né? Então, Infelizmente, não temos como controlar tudo, não é temos, por né? isso que eu optei por não me estressar e confiar, né? E pensar que o aluno ele quer aprender. Então, assim, a partir do momento que ele faz isso, ele está perdendo uma oportunidade. E aí depois vamos ver, né, os plágios e o que acontece. Eu espero que não aconteça comigo, mas sei que, né, na minha experiência sempre vai acontecer um ou outro. Mas eu estou dando esse voto de confiança. Essa é a minha postura esse semestre, até porque a gente já está sob muito, muito estresse, né? Então, só para finalizar, como é que foi a prova desse professor que falou isso dos 250 anos? Ele fez uma prova de 2 horas, sincronamente, com câmeras ligadas, e a cada 25 minutos os alunos tinham que mandar uma questão feita. Foi por questão, ou seja, quando você faz uma prova, você lê as questões e começa pelaquela que você tem mais facilidade. Não, ele não deu nem essa opção, ele deu. E aí, bom, tem aluno querendo abrir processo e tudo, a gente está aí com uma coisa pela atitude do professor, mesmo diante de tantas discussões que a gente teve em departamento e as lives todas que foram feitas, né, pela UFBA. Enfim, vamos lá. Que maravilha, Flora. Uma maravilha de experiência você está trazendo para nós aí.
Mas vamos passar para Nicole e Regina e depois a gente abre para as interações. Seu microfone, Nicole, está mudo. Não. Será que você entrou só como ouvinte? Não, porque você tinha falado e nós tínhamos te escutado. Mas eu acho que quando ela entrou da segunda vez, talvez ela não tenha colocado o microfone. Será? É. Ela entrou Talvez e saiu. Não, foi Kiara que entrou e saiu, não foi não? Nicole também? Foi verdade. Fui eu que caiu minha conexão, mas Nicole estava funcionando. Às vezes tem que fazer um. Tem que fazer uma reza forte. Nicole, tira o fone, talvez seja o fone, não? Fala aí. Reativa o som, dá uma reativada no som, apertando aí no telefonezinho. Ainda não. Você quer sair e entrar? Não. Não, né? Porque estava funcionando, eu não sei. É bom sair e entrar, porque é quando fica assim bugado, sem explicação. Às vezes um F5 resolve, gente. Isso, aperta um F5, Nicole. Apertou? Fala, Nicole, para a gente ver se ouve. Não. Não. Vamos pedir que você saia e entre de novo, que eu acho que isso aí pode resolver. Tá certo? Pode ser? São os desafios das ferramentas que a gente tem hoje, né? Às vezes tem essa. Aqui está dizendo que Edna está dizendo que Nicole está desconectada. Não, ela está aqui agora, está em mute. O microfone dela está mutado. Você tem que sair, Nicole, e entrar de novo. Tá? Bem, gente, eu proponho então que, enquanto Nicole resolve a questão do áudio, né, do microfone, a gente interage um pouquinho. O que é que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Nicole vai sair e entrar de novo? Vai sair, Nicole? Eu acho que ela não está ouvindo, Nicole, você está ouvindo a gente, ouve? Nicole? Eu acho que não. Vou mandar uma mensagem para ela. Você me ouve? Você me ouve? Ela não está ouvindo. Você me ouve agora? Não. Botei aqui, não seria melhor você sair e entrar de novo? Acho que ela vai fazer isso. Viu? Mímica funciona, gente. Mímica nessas horas funciona. Então tá. E volta. São muitos desafios. Flora, você narrando a história desse professor, eu fiquei pensando, a gente sabe de vários professores com dificuldade. Tem um colega nosso que, logo no início, né, das redes sociais, a gente fez uma reunião pelo WhatsApp. Não foi pelo WhatsApp, foi pelo Hangout. Ele falou, gente, eu nunca tinha feito uma videochamada. Então, imagina para uma pessoa que nunca fez uma videochamada ter que passar por todos esses desafios que a gente está passando aqui, né? Que a gente aos poucos vai aprendendo, vai se especializando. Quando não sabe uma coisa, vai lá fazer um cursinho rápido no YouTube, pega um tutorial, né? Como resolver essa ferramenta ou aquela. São muitas coisas que a gente está aprendendo, é o que você falou mesmo. E todo dia a gente aprende um pouquinho. A Edna aqui falou que as mímicas funcionam na sala. Funciona. A gente precisa desse contato visual, né? Do outro. Então, uma grande barreira, eu acho que todo mundo deve ter, é ficar, às vezes, falando só para a tela, né? Essa interação eu também gosto de abrir as perguntas, mas muito interessante. Poucos alunos tem essa
disponibilidade de abrir o vídeo, principalmente, e até o áudio. Sempre falam, a professora não está funcionando. É porque, na verdade, não quer se expor, né? Não quer entrar, não sei. Mas aí tem o direito à questão da imagem, né? Talvez seja legal a gente abrir o microfone para alguém que queira fazer alguma colocação. Temos a presença aqui de especialistas em avaliação. Tem Denise, Thaís, Giovana, temos também Rejane, professora Edna. E nos ajudar. E também outras pessoas que tenham dúvidas também, que queiram debater. Alguém quer falar? Gente, fica à vontade. Enquanto alguém não está falando, eu vou falar aqui. Flora, eu estou tentando fazer uma atividade em grupo na turma. Porque nas aulas presenciais, normalmente essa atividade era um seminário. Mas o seminário, eu acho que a gente vai perder muito tempo aqui, né, na conferência, e eu propus que os grupos se organizassem, estou organizando eles pelo Moodle, e eles vão desenvolver cards para o Instagram. A gente criou também uma conta, então nós vamos corrigir esses cards com os assuntos. Eu achei que seria uma coisa que eles gostam de fazer, né? Todos eles têm essa habilidade, a maioria, né? Eu não tenho nenhuma. Mas o conteúdo eu vou controlar, vou corrigir, e foi um sucesso, tá todo mundo gostando. Ainda tá aquela situação, os grupos, a maioria, vários já estão formados, alguns ainda, professora, eu não conheço o colega, não tem problema, eu junto o grupo e vocês conversam, né? Trocam os e-mails. Vamos ver se vai dar certo. Eu também, eu ainda não apliquei essa, mas eu também coloquei como atividade, porque assim, uma das disciplinas que eu estou ministrando é mecânica e estatística. Mecânica e estatística é uma disciplina muito pesada, é muito técnica também, de matemática e conta. Então, assim, eu digo que 50%, com muito otimismo, eu faço só fazendo conta. Às vezes é uma conta para uma aula inteira. Então, eu falei assim, gente, eu não tenho condições de ficar online fazendo conta. Então, eu discuto a física, abro, o que eu fiz? Né? A gente discutiu toda a questão conceitual, né, teórica e a física nas aulas síncronas, e tem os textos para eles fazerem. E aí, a atividade última dessa unidade foi que eles se dividissem em duplas e cada um vai pegar um problema do livro. É um problema que já está resolvido no livro, mas que eu abro, porque tem várias pegadinhas assim. Oi, Cris, estou escutando. Vocês estão me escutando? Agora sim. Ótimo. Deixa eu só terminar minha historinha aqui. Que aí, tranquilo. Aí, o que eu fiz? Ao invés, não tem tempo para cada dupla fazer o seu seminário. Então, eles vão gravar um seminário de 5 a 10 minutos no máximo, vão postar, né, os links, bota lá no YouTube, todo mundo vai ver. E aí os vídeos. E aí eu vou usar o laboratório de avaliação do Moodle. Eu nunca usei isso, eu estou curiosa para ver. E aí fazer a heteroavaliação. E aí a gente gente, eu estou experimentando tudo aí, tá? Se vai funcionar, eu não sei, mas eu estou me jogando nesse negócio aí de avaliação. Depois conta. E aí eles a gente, né, tem que traçar lá todo os protocolos direitinho e tal, e aí a gente vai fazer uma discussão depois de todo mundo ter visto os vídeos para tirar as dúvidas, mas não vai ter esse momento de todo mundo assistir. Vamos ver se vai funcionar, né? Vai lá, Nicole. Gente, desculpa. Feliz dia do professor primeiro para todo mundo, né? Acho que estão sendo muito... os desafios são enormes, né? Aqui em casa a gente está com 2 quartos, como vocês podem ver. Eu mudei de quarto, estou no outro computador do meu marido, porque está sendo assim. Quando não funciona de um lado, vai no outro, é cabo para todo lado. Então, a gente, como professor, teve que trazer a universidade para dentro da nossa casa, né? E isso mudou toda a estrutura. Bom, com esse semestre, como
na escola de medicina veterinária e zootecnia, muitas disciplinas são extremamente práticas e no nosso departamento quase 100% das disciplinas envolvem atividade prática e isso ficou impossível de ser feito nesse momento. Então, a gente teve muita liberdade para criar componentes novos, que eu acho que isso foi bem importante. E, no nosso caso, a gente optou por criar um componente multidisciplinar. Então, assim, a grande maioria dos componentes são optativos, né? E aí a gente criou um componente que tem vários professores e ele vai lá desde a clínica, anestesiologia, patologia. Então, assim, é um componente que tem discussões que não são discussões clássicas do conteúdo básico da sala de aula, né? Ele é para aquele aluno que quer um pouco a mais. E aí, para nossa surpresa, a gente teve uma demanda extra de o dobro do que a gente tinha aberto, porque a gente não quis abrir muitas vagas por medo de não dar conta. Bom, aí a gente, nessa disciplina, conversando, resolveu fazer uma avaliação por módulo. Então, cada professor a gente entra e sai da disciplina em vários momentos, né? Os módulos vão e voltam, vão se complementando. Então, a gente aborda um conteúdo e depois faz um questionário. Temos trabalhado com a questão de dar conteúdo primeiro, então os alunos recebem um conteúdo, artigos ou capítulos de livro para retomar uma questão conceitual, porque são assuntos que eles já tiveram, né? A disciplina teve alguns pré-requisitos, então para eles relembrarem, revisitarem os conceitos. Aí a gente tem uma aula síncrona que acabou ficando muito curta, que foi só de 1 hora, que isso é um dos nossos arrependimentos, né? A gente achou que 1 hora era o suficiente, pensando no sentido de que mais do que 1 hora não iria render, mas hoje a gente sente falta de talvez ter na matrícula, né, na criação do componente, ter deixado mais tempo. E então a gente trabalha com esse questionário modular, e aí veio assim, já estava previsto que possivelmente ia ter cola ou pesca, mas no meu entendimento, se isso trouxer ao aluno o entendimento igual, quer dizer, ele está discutindo com o colega a questão e eles vão responder juntos, tudo bem, eles vão estar discutindo o conteúdo. Mas o que eu vi foi que, como a gente tem acesso depois às respostas, a gente via um aluno que demorou 1 hora e depois um aluno que fez 3 ou 4 dias depois e respondeu em 4 minutos. Ninguém responde aquele questionário em 4 minutos. E aí eu coloquei no grupo essa dificuldade. Gente, e aí, né? Tipo, assim, é muito triste pra gente que tem todo o trabalho para criar tudo. Então, gera uma frustração. Você cria aquilo pensando, aqui eles vão aprender isso e isso. Você gera um feedback pensando no aprendizado, mas aí, no fim, vem aquela resposta de 4 minutos. Você fica, poxa, você nem se esforçou para tentar responder. Então, eu coloquei a minha dúvida no grupo. A gente tem trabalhado com a ideia de um questionário sem surpresas, então a gente fala para eles, olha, a gente vai abordar isso e isso no questionário. Após a aula síncrona, a gente tem trabalhado com casos clínicos, então a gente deixa os casos e usa esses mesmos casos no questionário, quer dizer, eles podem estudar o caso e depois, ao responder ao questionário, eles já teriam um feedback do entendimento deles em relação ao caso. Temos um fórum aberto também para tirar dúvidas, então temos monitor, então existe todo um aparato para que não tenha necessidade da pesca e que o aluno se sinta à vontade para responder. Muitas dúvidas na hora de criar o questionário. Na criação, a gente optou por limite de tempo de resposta, então o aluno tem X horas para responder, só pode tentar uma vez, mas tem um período aí de 15 dias para ele responder, porque cada um, né, vai ter o seu
timing aí para estudar. E aí o que a gente viu em off dos alunos é que eles meio que combinaram, assim, né? Tem um aluno suicida, que eles chamaram, que é o cara que responde o questionário primeiro, e aí passa para os coleguinhas que respondem depois. E a gente tem tentado, ao longo do semestre, colocar que não é isso, né? São questionários super fáceis, é realmente para fixar o conteúdo, não tem nada de complexo. E são 15 questionários ao longo de todo o semestre, são muito pontuais e curtos. Então, assim, não é porque você errou uma questão que você não vai ter nota final, né? Então, ficaram várias dúvidas, e o que a gente tem sentido muito, que por ser uma disciplina optativa, que não é obrigatória, eles não perdem um pouco o foco, eles não conseguem se estudar da maneira que deveria. A gente acaba tendo um modelo hoje muito parecido com as universidades americanas, né, e europeias, onde o aluno tem uma aula curta e ele se vira e estuda sozinho. Ok, mas esse se vira e estuda sozinho para o nosso aluno não tem funcionado tão bem como a gente gostaria, eles não estão acostumados com isso. Né, eles são acostumados com a coisa um pouquinho mais mastigada, talvez, por culpa nossa mesmo, né? Então, eles querem o slide, não querem o artigo, eles querem o slide, eles querem... então, assim, essas são as principais dificuldades que a gente tem tido. O que é legal, o do Moodle, assim, eu já gostava do Moodle, agora eu gosto mais ainda. Eu acho que temos que aproveitar, tem muitas ferramentas que eu não sei usar, que eu estou aprendendo na prática, tenho curiosidade de usar outras ferramentas, eu fico tentando explorar os tipos de questões, porque eu acho que para um aluno vai ser mais fácil de um jeito ou de outro, mas às vezes eu tenho dificuldade em inserir algum tipo de questão, na prática ela dá erro, eu não consigo, então acho que é uma questão de treinamento mesmo. O fórum, quando os alunos questionam no fórum, é muito legal, porque ele vira um blog depois, né? Então, um pergunta, o outro responde, que já é a dúvida do outro. Então, a gente tem estimulado a saída do WhatsApp para o fórum, porque o que eles fazem? Eles perguntam para o monitor no WhatsApp. Então, a gente teve que orientar o monitor e dizer para ele, olha, não, você... façam uma pergunta no fórum, interajam com o aluno no fórum, não é porque você não quer a proximidade, mas é porque no fórum a gente tem um ambiente para isso e os outros colegas vão ver também. Então a gente tem explorado isso. O que a gente fez também que foi muito legal foi usar as palavras cruzadas, não sei se alguém de vocês já usou, mas a gente pegou os conceitos de aula e montou com o monitor palavras cruzadas, então o joguinho sempre dá certo, eu acho que o joguinho é sucesso, eles ficam brincando de palavras cruzadas, e isso não é avaliativo, faz quem quer. O que a gente tem visto que da turma de, acho que a gente está com 45 alunos, 50, tem aqueles 10, 15 que são os que fazem, e a gente teve no início do semestre uma desistência de quase 10 alunos. Isso foi muito difícil para a gente, porque a gente começou o semestre e aí a gente teve mais ou menos uns 10 alunos que acharam, nossa, isso vai ser difícil. A gente escutou muito, a gente achou que o semestre suplementar ia ser fácil, né, disciplina optativa. Então, tem gente que pegou um monte de carga horária e aí não dá conta porque tem que estudar, né, e aí acabou desistindo. A gente foi até, assim, uma das aulas, um falou, professora, a disciplina de vocês está muito difícil, vocês vão ficar sem aluno, né, ele falou, eu falei, olha, não, tudo bem, eu conversei, mas assim, a gente tinha mais 40 na fila de espera para entrar na disciplina, mas eles querendo... abordando nesse sentido, que tipo, nossa, é optativa, não é para ser tão difícil, é semestre suplementar. E de fato, na prática, ela não é difícil, porque a gente não tem nada de surpresa no caminho, né? Eu acho que a gente aprendeu isso no ateliê, que a avaliação não tem que ser surpresa.
E eu tenho investido muito nisso e é muito legal. Falar, olha, a questão vai ser assim, este caso vai estar lá. Então, o aluno acaba investindo no estudo daquilo e ele compreende aquilo que ele vai. Ele não fica, meu Deus, de onde saiu isso na hora de responder o questionário? E dá certo. Tanto no presencial já tem dado certo. E eu vejo que, de início, eles se assustam. Eu acho que é muito, talvez, isso que a Flora falou, né? Até eles entenderem, passa o susto. Então vamos ver como é que é. Outra coisa que a gente resolveu fazer, na ausência de prática, né? A nossa disciplina é Emergência em Medicina Laboratorial. Você lê o título da disciplina e pensa, nossa, isso tem que ser Grey's Anatomy, né? Quer dizer, precisa de prática. E não tem prática. Então, a gente optou por fazer um PBL, onde a gente criou casos com fotos, colocou toda uma história, assim, foi quase com emoção a redação do caso. E aí distribuiu um caso para cada grupo, e aí eles têm que, ao longo do semestre, responder algumas questões norteadoras que a gente delineou, que vão ser respondidas, na verdade, ao longo das aulas síncronas e com o conteúdo que a gente dá, e eles criam isso em grupo até o final do semestre. Então, isso eu não tenho feedback para dar ainda de como vai ser, porque isso está ainda acontecendo. A criação de grupos de cara foi difícil, né? A questão de o grupo dos amigos, então muitos alunos ali, essa é disciplina optativa e não tem uma semestralização, então muitos não se conhecem, e aí virtualmente ainda se conhecem menos ainda, mas a gente consegue, né? Vai manejando isso também. Outra questão que aí eu também queria colocar, que a gente também dá aula para os programas de residência, que é uma pós-graduação, é um tipo de pós-graduação que é prática, que não deixou de ter prática, a gente está presencial, mas as disciplinas passaram a ser online também. E para a disciplina do programa de residência, esse online já funcionou muito bem, porque eles conseguem, às vezes, estar finalizando alguma coisa prática, já entrando em aula, porque uma grande dificuldade dentro do hospital era conseguir fazer os residentes chegarem na sala de aula todos no mesmo horário, porque teve uma cirurgia de emergência, porque teve 1000 coisas. Então, tá sendo legal. É o professor Rodrigo que coordena essa disciplina, a gente faz participações, mas está sendo muito legal porque eles têm conseguido acompanhar e fazer mapas mentais, né? A gente investiu em algumas coisas online, que aí, como eles estão no computador deles, eles se concentram mais. Muitas vezes já é um horário que eles saíram do hospital, então já não tem mais aquela distração, né, de atenção com um tutor de paciente ou com algum paciente que tem que dar alta, enfim. As discussões de caso com os residentes de forma online têm funcionado bem, porque aí está cada um na sua casa, então eles se concentram mais. Então tem sido assim, aulas mais comunicativas e não tão conceituais, que eu acho que é o perfil deles. Então, para essa galera que já tem um outro pensamento, né, que já está no pós-graduação, que já tem uma outra intenção de formação, está sendo excelente, assim, não tem nada o que falar. Então, acho que mais ou menos isso, experiência, eu tenho falado para os meus colegas que quando acabar o semestre suplementar, a gente vai estar pronto, talvez. Vai ter tá pronto para o próximo, porque cada dia, cada semana é algo, assim. Na disciplina, a gente programou com eles que teremos aulas síncronas e que estaríamos assíncronos à disposição no horário X.
eles reclamaram, porque o horário X, talvez eles não poderiam. Eu falei, gente, então vocês não querem assíncrono, não estou entendendo. Vocês não querem que a gente esteja à disposição. Então a gente teve que, assim, até o aluno entender, né? E eu acho que a gente teve aluno entrando até semana passada na disciplina. Então, é bem complicado isso, porque eles não entendem muito bem o formato, e aí já correu aí um mês mais, né, de semestre, aí a gente tem que reabrir os questionários que já foram feitos, então eles já não estavam nas discussões, já não estavam nas aulas, aí existe uma cobrança de, mas você não deixou gravada a aula. Não, a gente optou por não gravar a aula. Sim, mas se fosse o semestre normal e eles faltassem aula, a aula ia estar gravada, sabe? Então, assim, existe uma mudança de valores que ninguém entende muito ainda. Então, tem sido um desafio. Aí a gente conversou, troquei ideia com a Chiara sobre essa questão de que momento dar o feedback. Não é porque eu não quero dar o feedback para o aluno, mas é porque eu gostaria que eles tentassem fazer. Mas aí eu tenho que forçar ele, é isso? Sabe? São as questões que a gente se coloca, eu acho, né? Isso não deveria ser natural dele querer aprender? Como que eu faço para tornar isso natural? Como fazer para despertar essa curiosidade por querer se testar, né? Se testar no sentido de, será que eu aprendi? Né? E não como uma cobrança de nota, uma vez que a nota realmente vai se diluir, ela não vai ser importante no final. Não importa a nota. Tem que voltar para o sistema mais rígido, né? Lá dos exames. Então, a gente não tem prova também, a gente não tem um teste. Né? Nossa opção foi fazer esses questionários modulares para fomentar o conteúdo mesmo, não tem acúmulo de conteúdo, não tem que parar para estudar porque vai ter uma prova, né? Mas mesmo assim, a leitura foi outra, né? A leitura foi, meu Deus, é uma prova. Uma prova. Eu estou vendo vocês falarem, né? E às vezes o que eu sinto aqui também é como a maioria, né? Todo mundo que a gente conversa, todos os colegas, um esforço muito grande de se adaptar e de criar coisas novas para gerar essa curiosidade, essa vontade do pessoal participar. Eu tenho uma turma que tem quase 100 alunos. E eu fico super frustrada quando só 50 vão lá e abrem. Você bota um questionário de 3 perguntas, coisinha simples, é só para fixar um detalhezinho, sabe? Então, essa é uma frustração que eu acho que vai ser, sei lá, talvez um aprendizado desse semestre também, de como a gente superar isso daí. Gente, agora chegou o momento da gente interagir com os colegas que estão aqui presentes. Vamos abrir o microfone. Ana Verena escreveu aí. Se Denise quer trazer alguma situação específica. Sim, Ana. Mas pode deixar à vontade, Cris. Se a outra pessoa também para se colocar, foi uma conversa com a Denise esses dias, eu achei interessante ela resgatar, mas está fluindo. Ok, está fluindo. Muitos dilemas, né? Muitas questões, muitas posturas propositivas também das professoras, maravilhas, pérolas que a gente está escutando aqui essa noite. Estou gostando muito. Queremos ouvir vocês. Vamos lá? Quem quer falar? Pode abrir o microfone. Tem medo não. Vem para cá. Se não quiser abrir a câmera, não abre. Abre só o microfone. Eu posso fazer uma provocação aqui? Tem um professor que é meu amigo. Sim, tem um professor aqui que é meu amigo, o professor Robson, e eu sei que as aulas dele estão fazendo muito sucesso. Não sei se ele quer falar. Olha aí. Ótimo. Robson. Fica a provocação. Fica aí, Robson. A provocação. Eu já é quase uma intimação, né? Não é? Quase uma intimação. Coitadinho, é mesmo. Robson, você quer falar? Acho que ele está sem o áudio, não estou vendo ali. Eu acho que ele entrou sem áudio. Quando a pessoa entra no microfone, aí só como ouvinte.
É, Tá tá só como só como ouvinte. ouvinte. Ah, que pena, porque eu acho que Bora. ele tem coisas interessantes. Na próxima eu vou Legal. falar para ele E entrar com Bianca? água. Bianca, quer falar? Mais ideias para a gente traçar essas Ai, avaliações. ai, 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 ai. Cadê esse povo? Alguém já usou o laboratório, esse laboratório que eu vou testar agora? Alguém tem alguma experiência, o laboratório de avaliação do Moodle? Eu não Aí, ó, Bira testei, quer fazer. achei interessante. Bira e Rejane, gente. Rejane, Desculpa, fale, desculpa menina. interromper. Eu tô olhando o chat e aqui, desculpa, eu interrompi, mas é rapidinho. O Biratã Batista, tudo bom, Bira? Pode Tudo em fazer a paz com pergunta, meu vocês. amigo. Ah, que É aquele legal você desafio aqui, de tempo, cara. sempre bom estar com vocês. É aquele Massa. desafio de sempre que nós temos, né? Ainda mais nesse tempo de semestre letivo suplementar, a gente tem realmente que se reinventar. Talvez seja o momento, eu estou entendendo, de a gente se debruçar um pouquinho mais sobre os Socrates, sobre os Carrotes, sobre outras formas de fazer com que essa interação e o processo da aprendizagem seja melhor do que aquele momento de apenas parar para um dia, fazer uma avaliação. Eu sei que isso vai variar de disciplina, de formação, de professor, uma série de variáveis aí. Eu sempre entendo que o processo for mesmo como nós, educadores, dizemos, e os pedagogos dizem mais sempre, né? Que se a avaliação é um processo, quanto mais a gente fugir daquela questão da avaliação num dia específico, eu sempre digo isso que é uma premissa, se esse processo no presencial já era uma realidade, e agora no remoto, no online, eu entendo que a gente deveria fazer mesmo um processo contínuo de, já que temos que dar uma nota, já que temos que atribuir alguma coisa para o boletim escolar, a gente faça isso de forma a cada 2 aulas, a cada uma aula. Eu sempre entendo que talvez seja mais proveitoso do que apenas aquele processo de avaliação de um dia. Eu sempre digo, professora Cristina, que nós fomos alunos e o dia que fazíamos prova era o dia que tinha dor de cabeça, fator de cartão de crédito não foi paga, teve um problema em casa, né? E é naquele dia exatamente que eu tinha que fazer a prova, ainda que eu tivesse muito, pelo menos razoavelmente preparado, mas às vezes o confronto do processo de sempre, né? De absorver conhecimento, juntar conhecimento e depois, num dado dia qualquer específico, cheguei ali e responder um monte de perguntas, talvez continue não sendo a melhor solução. Então, o desafio é sempre esse, né? Para mim, é sempre fazer o processo contínuo, onde a pontuação pode ser um instrumento, mas talvez a gente se engajar mais nos Kahoot, nos Socrates, talvez se melhore um pouquinho essa parte do processo de aprendizagem. E tem os aplicativos, né? Tem os jogos e tal. As meninas trouxeram várias possibilidades de uso de dispositivos online dentro do próprio Moodle. Os fóruns interativos são de uma potência no sentido da avaliação formativa, né? Olha, pelo menos eu com minha dupla de colegas estamos trabalhando sempre na perspectiva de análise fílmica, discussão através do fórum. Leitura, análise de texto, discussão através do fórum. Tem sido, assim, muito bom, o fórum sempre presente. Mas a gente tem Rejane Alves aqui, que quer se colocar. Rejane. Boa noite, pessoal. Quero desejar feliz dia do professor e da professora. Eu não vou poder ficar muito tempo com vocês, porque o Padre Raimundo, que é um amigo de muito tempo, pediu para que eu fizesse uma videochamada com os professores da paróquia dele, lá no Piauí. Então, daqui a pouquinho eu vou entrar nessa videochamada para esse momento de encorajamento. Bom, primeiramente, parabenizar. Vocês sabem que quando fala de avaliação, eu estou em todas, né? Eu estou acompanhando. E parabenizar vocês por ter proporcionado esse momento, e Cris começou muito bem dizendo que todo mundo sempre fica falando do conceito e a gente quer saber um pouco sobre as práticas. E parabenizar vocês, Flora, Nicole, Chiara, por terem feito esse momento de partilha,
Porque a avaliação é sempre aquela história de quem mexeu no meu queijo, né? Não mexe no meu queijo. Então, eu tenho 300 anos de escola, então não vai ser você que vai me ensinar. Já olharam para mim e disseram assim, ai, chegou ontem, quer dar aula, quer ensinar como faz. Bom, enfim, tem dessas coisas, a gente escuta dessas coisas, né? Mas eu costumo dizer que eu sou professora porque fui formada e porque acredito. Então, quando eu deixar de acreditar, talvez eu deixe de ser professora. E aí, caminha por aí. Bom, dito isso, eu quero dizer que, em termos de avaliação, a primeira coisa é o conceito. Então, se eu não tenho claro qual é o conceito, eu posso usar o instrumento ou procedimento avaliativo que for. Se eu não tenho claro que a minha convicção é de avaliar e não de examinar, então independe de ficar mudando os instrumentos. Quantidade e qualidade não estão associados, primeira coisa. E isso também, para também tirar um pouco da angústia de eu faço ou não faço uma prova, um teste. O problema não está nesse instrumento, o problema está no que você pretende, qual é o objetivo, quais são os critérios avaliativos. Se isso não está claro, então qualquer instrumento vai ter problema. Por isso é que hoje mesmo a gente retomou de novo essa discussão, dizendo que tem turmas que se você disser não vai ter a intitulada prova, vai ser só seminário, os estudantes, eba! E outros dizem, então vai ser de qualquer jeito, então é só para contar. Então, depende. E não é possível avaliar sem conhecer, uma máxima que a gente tem defendido sempre, e a gente vai tentando aos poucos entender um pouco qual é a potencialidade da turma para a gente explorar ali. Mas também pensar quais são as coisas que precisam ser melhoradas e como a gente pode investir para que se melhore. Então, alternar e diversificar os instrumentos e procedimentos avaliativos pode ser interessante para a gente potencializar. Ora, em seminário, é fato que os estudantes que não têm vergonha de falar em público, que têm mais desenvoltura, eles até dizem, que bom, então eu vou nessa. Mas só dizer assim, faça um seminário de tema tal não é o suficiente. Qual é o objetivo? Quais são os critérios de avaliação? A partir daquilo que a gente quer trabalhar. Então, deixar sempre claro qual é o critério. Já que a UFBA trabalha com sistema de pontuação e a gente não consegue fugir disso, o que eu lamento muito, a gente pode, pelo menos, para deixar menos traumático, já definir com antecedência quais são os critérios de avaliação. E na perspectiva da avaliação, pensando na dimensão do avaliar e não do examinar, esses critérios eles podem ser negociados. Isso não quer dizer que o professor ou a professora não possa chegar e dizer, o critério é esse, vocês serão avaliados conforme produção por esses critérios. Mas o ideal é que a gente dialogue e fale, que tal esses critérios, como é que a gente faz? Não tentar descentralizar também só o trabalho individual. A gente fica muito só aluno pelo aluno, porque ele tem que provar que sabe. Não existe essa comprovação. Existem sinais, existem lastros, existem indícios de que as aprendizagens foram construídas. E a nota anda longe de definir que aprendizagens a gente construiu. Então, para a gente se desprender um pouco da questão da nota e focar mais nas possibilidades de instrumentos e procedimentos avaliativos que possam, inclusive, trabalhar com a própria autoria do estudante. Eu tenho investido muito em produção textual sempre. Eu posso diversificar todo e qualquer tipo de produção textual, de instrumentos e procedimentos avaliativos, mas a produção textual é sempre uma coisa que vem atrelada à nossa prática, por todos os motivos do mundo. Né? Os estudantes têm muitos problemas com a escrita, professores de todas as áreas falam que os estudantes eles não sabem, não querem, não gostam de escrever, mas a gente pouco proporciona também isso para eles e elas. Então, um texto de uma lauda, de meia lauda, uma resenha crítica, qualquer tipo de produção. Nesse momento do semestre letivo suplementar, nós estamos trabalhando com portfólio. E nós temos duas opções. Eles vão trabalhar com portfólio individual ou em dupla. As turmas estão grandes e poderia até ser mais. Mas a gente tem percebido também que já estão ocorrendo desistências. Por quê? Porque tem estudantes que se matricularam acharam que o semestre letivo suplementar seria de qualquer jeito. No nosso caso, não é. No nosso caso, nós tivemos um plano aprovado no departamento e a gente está tentando seguir o máximo possível, depois de todas as negociações com a turma, mas já definimos quais são os critérios de avaliação, já tem as atividades já previstas, a gente não está forçando datas por conta de todo o contexto possível, mas já dissemos que as datas elas não podem ultrapassar até o dia 10 de dezembro, porque dia 18 as notas precisam estar no sistema. Então, são os combinados, são as tratativas da turma que tem que ficar claro. Porque tem gente achando que pode levar no banho-maria e que as atividades poderão ser fáceis e de qualquer jeito. Né? Porque tem que todo mundo se sensibilizar. Então, não é fazer de qualquer jeito. A gente tem procurado fazer da melhor qualidade possível
claro, sempre atento às demandas individuais e coletivas, mas deixar claro quais são os propósitos, qual é o objetivo, quais são os critérios, o que se quer com determinada atividade. Porque a atividade, só para ser tarefeiro, ela não dá conta de explicitar o que é avaliar, não. Ela tem muito mais vinculação com a perspectiva do exame do que com o avaliar especificamente. Bom, é isso, gente. Parabéns de novo. E eu fico com vocês mais 2 minutinhos. Tá sem áudio, Cristina. Eu quero me corrigir aqui, realmente, Regina. No início eu falei, mas falei brincando, viu? Porque hoje é dia de partilha de experiência, mas a gente não abre mão dos conceitos, não. A gente trabalhou já aqui nas nossas lives, né, com avaliação, acho que já uma vez ou 2 vezes, se não me engano, né, em que todo o trabalho conceitual ele foi bastante estudado, discutido, refletido. E sem isso a gente não caminha para lugar nenhum, né? Sem os conceitos, sem a noção paradigmática, realmente, a gente vai virar o quê? Apenas um tarefeiro, um técnico, uma visão praticista, né, de educação. Não é isso que a gente quer, não, de jeito algum. Mas é que essas lives agora das quintas-feiras é bom que você me dê a oportunidade de falar para todo mundo. Quinzenalmente a gente está fazendo aqui, foi uma ideia que a Ana Verena teve, que eu achei assim maravilhosa e a gente abraçou, de fazer as experiências pedagógicas compartilhadas. Então, a gente, através de uma pesquisa, fez o levantamento dos temas mais candentes, né, que apareceram nos fóruns, nos chats, enfim, até aqui nesses nossos encontros dia de quinta-feira. E aí, essas experiências são trazidas aqui à baila, né, através dos nossos colegas, e a gente interage somente, porque, entendeu? Mas a gente não deixa de lado, não. Essa questão é muito importante, sim. A Ayala colocou uma coisa muito legal, a Liana quer falar? Fala. E Denise também, que eu acho. Então, dessa fala de Ayala, eu vou destacar aqui, no final ela pergunta assim, se possível, eu gostaria de saber quais são as perspectivas futuras do trabalho do próximo ano. Eu estou dando risada, porque mês a mês reprograma as coisas, né? Assim, a gente tinha uma perspectiva de... Seu microfone está fechado, viu? Cris? Cris está falando, eu deixo fechado porque eu falo sem parar, então tem que ficar fechado mesmo. Não, porque Cris estava falando, eu achei que estava fechado. Bom, então essa pergunta aí de Ayala estava me fazendo rir. Não está ouvindo? Ela está te ouvindo só. Fala, criatura de Deus, eu estou te ouvindo. Eu estou sem saber se vocês estão me ouvindo. Estamos, eu já sou traumatizada, porque eu sou muito traumatizada com essa coisa de ninguém estar me ouvindo. Mas é isso, né? Então, todo mundo lhe ouvindo. Joia. A gente tem se reprogramado, né? Praticamente a cada 15 dias ou um mês. Nós tínhamos, por exemplo, iniciado as lives com uma base, e agora já mudamos para outra estrutura, essa estrutura do compartilhamento, né? Nós tínhamos pensado em fazer o ateliê de didática online agora em outubro, já repensamos e não era o momento. Então, é muito difícil a gente prever o ano que vem, mas o que a gente tem de perspectiva é a continuidade do trabalho da assessoria. Legal. E o ateliê online, né, que a gente já programou, inclusive, fizemos um planejamento bonito mesmo. Ele deve ficar para 2021. E vem outras surpresas por aí bem legais também. Gente, muitas questões, né? Regiane aqui dando os parabéns. Denise, você quer trazer a história a questão do estudante? Você gostaria? Deixa eu ver se eu lembro exatamente o que é, que eu não sei se ela está identificando. Vou tentar conversando aqui para ver se ela engata. Mas não sei se ela ainda está aqui. Talvez ela não esteja. Ela caiu. Bom, a partir dessa experiência que trouxe, e as meninas também colocaram esse dilema, né, que a gente vive do estudante não estar na estrutura de quem quer aprender, né, e de caminhar para o lado da pesca e da cola. E o que a gente faz
para que esse aluno compreenda essa posição, né? E, por exemplo, eu achei fantástico a Flora trazer para dentro da disciplina, para dentro do contexto de uma disciplina de discussão, né, com pessoas lá, porque um dos caminhos é esse realmente, são os estudantes, já essa consciência do estudante, a gente trabalhar com essa sensibilização do estudante, compreender que é o interesse dele, né, que ele está se enganando. Claro que a gente sabe que é mais complexo, mas é um ponto, eu acho que a gente precisa dar mais atenção e investir, né, nessa realmente mudança de cultura também por parte dos estudantes. E aí eu queria perguntar se você percebeu, mesmo sendo os alunos de mesmo não estando acostumados a essa forma de trabalhar, digamos, tão abertamente, tão honestamente, inclusive, né, sobre as propostas e tão subjetivamente, se você percebeu uma maior receptividade do que você esperava, mesmo com algum grau de resistência. E eu percebo isso, assim, quanto mais eu conto com os alunos, eu tenho percebido isso há alguns anos, quanto mais eu conto com os alunos, quanto mais eu transfiro para ele um grau de responsabilidade da mínima coisa, até de definir as turmas, as duplas, e as datas que vão apresentar seminário, até coisas maiores, como escolher determinados temas que vão trabalhar, sempre funciona muito bem. E a gente tem uma geração aí que está sendo mal compreendida mesmo por nós docentes, como uma geração, às vezes, que não quer nada, ou que não tem interesse, mas talvez a gente não esteja conseguindo acessar isso. E eu tenho visto isso, assim, eu tenho me surpreendido quando a gente, de fato, confia, quando a gente, de fato, e abre o jogo honesta e transparente, eles têm uma boa resposta. Eu tenho isso, sim. Eu tenho visto isso, Ana Verena. Eu acho que passa essa coisa também de geração, talvez a gente não esteja assim. Eu tenho 42, eu tenho um estudante de 20 e tanto. Então tem uma diferença aí de 20 anos e que assim, e de comportamento, hoje eles não suportam a pressão que eu suportava, né? E não tem que suportar. Então, hoje eles reivindicam mais os direitos e aceitam muito menos opressão e, enfim, questões muito interativas de professores. E, por outro lado, eu vejo que os estudantes hoje querem um protagonismo no seu ensino maior, eles querem participar. Então, quando a gente coloca uma postura muito transmissional e muito passiva, eles se desinteressam muito. Então, eu vejo que quando a gente bota uma atividade, uma construção coletiva, eles se envolvem muito mais, porque eles querem estar. Então, por exemplo, essa atividade de seminários que eu propus, é praticamente seminários, tá? E aí, alguns estudantes, um determinado, disseram, professora, mas eu pensei que a gente fosse interagir mais, assim, eu acho que eles queriam participar, assim, de buscar o palestrante, não sei, algo. Então, eu e Madai, estamos tentando colocar outras atividades fora, né, de assistir os seminários, além de ter discussão, porque todos os temas são construídos com eles é que dão os temas. Mas está pouco para eles querem mais do que só ficar assistindo os webinários. Então, eu vi essa necessidade de interação, e não foi uma coisa assim, que partiu da gente, eles que querem, ter mais trabalho para eles. Mas eles queriam estar mais ativos. Por quê? Porque está algo gostoso, porque está algo que eles estão aprendendo e estão se sentindo úteis ali. Então, eu vejo isso. Antes de Denise, eu estou vendo que Denise está com o microfone aberto. Ô, Deni, rapidinho, só para dizer a Flora aqui uma coisa, que ela, quando começou a fala dela, ela começou colocando que avalia a partir dos objetivos, ela começou lendo os objetivos dela, que chamou a atenção dos colegas dela, né? Achei isso muito bacana, Flora. Dizer aqui que um dos grandes equívocos dos professores é acreditarem que a avaliação é sobre os conteúdos, né? Se avalia conteúdo, não. A gente avalia objetivos, gente. Né? Quais são as finalidades da ação, finalmente as habilidades requeridas, os valores, e você está trabalhando com valores muito importantes da ética, está trabalhando com senso estético, você que é uma pessoa da estética também, né? Uma pessoa que, além de professora, é uma dançarina também, então, esse aspecto é muito importante. Então, partir, evidentemente, né, das finalidades da sua ação, que você trouxe isso, né, de forma muito focada. Achei extremamente relevante. Pronto, Deni.
Pode falar. Então, é interessante o trabalho, a apresentação, né? As narrativas, eu diria assim, as narrativas das colegas. Achei muito interessante porque nós entramos num semestre, né, em que nós não sabíamos como íamos caminhar. E se nós não sabíamos, imaginem os estudantes, né? Mas aí vocês estão trazendo formas, né, maneiras eu não diria de superação, mas maneiras de experienciar, né, e de vivenciar esse semestre. Mas aí eu queria apontar e ir na reflexão aí do que Flora traz, não é? No sentido de que os estudantes, eles requerem cada vez mais a autoria, em todos os momentos, né? Mas, assim, se nós, professores, ainda temos algumas dificuldades de compreensão no sentido de perceber que a avaliação ela não está separada, apartada, tá, da vida da universidade, ela não está apartada do contexto, ela não está apartada do planejamento, ela não está apartada da ação docente, não é? A avaliação, ela é um processo cotidiano de acompanhamento, de investigação dessa aprendizagem, enfim, da formação do sujeito. Tudo isso nós já sabemos, falamos, teorizamos e tal. Mas, e o estudante? O estudante, ele tem, não é? Ele guarda isso, é como um imprint, Morin já fala isso, né? Um imprint de que a avaliação é algo da responsabilidade do professor. É algo que o professor atribui, né? A avaliação é uma atribuição, Giovana fala muito bem, gostaria até que ela partilhasse essa conversa comigo, de que a avaliação o aluno entende que é a atribuição de uma nota que o professor é o responsável. O protagonista da avaliação, na verdade, na mente do estudante, é o professor. Então, se nós estamos desconstruindo esse pensamento e reconstruindo, e esse semestre suplementar ele está nos ajudando muito a refletir sobre muitas coisas, dentre elas, pensar a avaliação de uma outra forma, né? Então, é importante também que o estudante compreenda isso, que a avaliação é uma corresponsabilidade. Quer dizer, é uma responsabilidade coletiva, é responsabilidade do professor, mas é responsabilidade dele primeira. Não é? A avaliação, Edmeia falava isso em uma das lives dela, quando ela dizia assim, quem sabe da avaliação, quem sabe o que aprendeu é o estudante. Né? Quer dizer, o máximo que nós podemos fazer é acompanhar os rastros dessa aprendizagem. E os dispositivos que nós vamos utilizar são esses rastros que nós vamos capturar, nós vamos captar. Então, se essa captura desses rastros forem por um único instrumento, ou por um instrumento enviesado, no qual esse dispositivo, eu não gosto dessa palavra instrumento, gosto da palavra dispositivo, porque penso em alteração. Se esse dispositivo não for um dispositivo que possibilite esse sujeito expressar esses rastros, e por outro lado, o professor capturar esses rastros, então as coisas se complicam. Né? E aí você traz essa questão muito interessante, que é da questão da autoria. Os estudantes, cada vez mais, né, esse conflito geracional que nós vivemos hoje, né, e que as tecnologias têm contribuído, inclusive, muito para, digamos assim, redimensionar isso, quer dizer, o sujeito, né, se autorizando a produzir, a fazer, a construir. Então, essa responsabilidade da avaliação enquanto acompanhamento, diagnóstico do que ele está aprendendo, é também de responsabilidade dele. Então, quando a gente realiza uma atividade assíncrona, certo? E que nós não temos segurança de que, poxa, a gente pira, né? Alguns
profissionais, alguns professores. Será que foi ele mesmo que fez? Será que ele não teve ajuda? Será que essas inquietações nossas, que são naturais, a gente quer saber se realmente o aluno aprendeu, ela ganha um outro sentido, um outro significado quando o estudante assume essa responsabilidade da aprendizagem, né? Então, é isso. E eu acho que nós estamos... Eu continuo muito otimista, muito. Eu acho que esse semestre, por mais que tenha nos trazido, Cris aí começou falando, né, das questões de saúde mental, saúde física, toda a questão política que envolve tudo isso, com todas essas negatividades, nós temos também aprendido muito, construído muito, produzido muito, e temos nos atualizado muito. E um desses processos de atualização é como nós estamos encarando e vendo a aprendizagem, ou a avaliação. Mas os estudantes também precisam compreender isso. Eles também precisam perceber isso, para que as coisas realmente se modifiquem. E eu acho que as referências que vocês trazem, das experiências que vocês viveram, estão vivendo, que nós estamos vivendo, né, nesse mês suplementar, mostra isso. Se Gil quiser, eu queria que se Gil puder falar, né? E Giovana está aqui? Ah, tá. Gil? Porque talvez ela não esteja. Parece que ela não está com o microfone habilitado. Não sei. Bom, Gil, se você quiser falar, fica à vontade. Gente, tá, ela está escrevendo, porque parece que está escrevendo. Estamos com o horário já em 8h45, né? Nosso horário seria até as 8h30. Eu vou esperar a Giovana se colocar. Fala, Giovana. Escreve, então. Eu posso comentar um comentário do Emanuel Lins? Que tá aqui pode, você pode e você deve. E aí depois a gente vai levando para a conclusão. Pode falar. Eu acho assim, achei muito interessante, porque ele fala das 3 dimensões, né, que a professora Edmeia fala, as 3 dimensões da avaliação, né, que é a autoavaliação, a heteroavaliação e a coavaliação, né? E que praticamente a grande maioria só usa a heteroavaliação, que é o professor, né, dando a nota, enfim. E realmente eu também sinto ainda muita dificuldade, ainda estou as avaliações muito pautadas na heteroavaliação. E estou tentando esse semestre, é o que eu estou dizendo, me lançar em tudo quanto é experiência, né? E não só de mudança de instrumento, mas também das dimensões de avaliação. Assim, o que me ajudou bastante é o que a professora Rejane levantou, que é a questão dos protocolos de avaliação. Então, quando você coloca o protocolo de avaliação, discute com o aluno e coloca lá, então não é simplesmente assim, dê uma nota para o seu trabalho, é o aluno 10, né? Não é assim. Então, assim, quando você tem o protocolo lá definido, então, assim, baseado nesse protocolo, como é que você se avalia, né? O protocolo que foi discutido. Ou como você avalia o outro. Então, fica mais fácil nas avaliações feitas com estudantes, você aplicar essas 2 dimensões, que seria a autoavaliação e a coavaliação. Então, não sei se ajuda o que eu falei, mas é o que tem me ajudado bastante. Que eu notei... Muito... diga, Nicole, depois não, só para complementar, o que eu notei, Flora, depois dos ateliês, é que antes no meu plano de ensino, a parte de avaliação era pequenininha, a prova e tal. Agora ela é desse tamanho no plano. Então ela ficou gigante, porque tá cheia de tópicos, assim, e vai pontuar isso, vai ter, né, a avaliação do colega, vai ter a avaliação individual, vai ter a avaliação em grupo. Então virou uma planilha de Excel com várias pontuações, com diversos tópicos, e a gente tem levado isso, e eles gostam muito de saber, porque aí o aluno sabe onde quer focar, né? Uma apresentação, isso aqui é importante, então ele se sente, acho que um pouco mais seguro também, só para compartilhar, assim,
mudou completamente a escrita depois das aulas. É uma libertação. Legal. Eu queria falar rapidinho de quando a gente trabalha com avaliação formativa, principalmente através de fórum, de portfólio, de diário online, e a gente dá visibilidade a esse tipo de avaliação, a gente trabalha também a coavaliação. Observem que no fórum, quando um aluno, não é, lê a colocação do outro e interage com esse outro, né? E você também, como professora, responde e o outro fala e tal, você está fazendo ali uma mediação absolutamente compartilhada. Do mesmo modo, quando você trabalha com portfólio online, na medida que você leva isso para um fórum, né? E dá visibilidade, faz com que esse portfólio seja partilhado, assim também como o diário, que pode ser privado, mas também pode ser compartilhado, isso oportuniza a coavaliação. Eu acho que isso é um aspecto importante. Está abrindo, né, dando visibilidade, né, às formas de avaliação, sobretudo as avaliações de processo, né? Sem deixar de lado, claro, também as avaliações do produto, porque elas vão ter que acontecer de alguma maneira, e vocês já citaram várias maneiras, né, vários tipos de avaliação aqui. Então, gente, Ana, vamos levando à conclusão, uma vez que já são 8h50, nós teríamos muito mais assunto para tratar, não só o que Emanuel está dizendo aí, mas eu tenho certeza que a Giovana está aí, eu acho que você já está podendo falar, Gil? Ótimo. Sim. Então vai. Seguir. Não, boa noite a todos, né? Bacana ver essa troca intensa aí de experiências, de eventos, de procedimentos, enfim, muito bacana ver isso acontecendo. Ouvindo, né, tudo que vocês foram falando e todas as provocações, eu fiquei aqui dando uma coisa que no ateliê a gente discute muito, que a avaliação ela precisa ser entendido também como um conteúdo, né, como algo que precisa como conteúdo que a gente precisa ensinar aos estudantes, né? Eles estão acostumados, né? Isso que Denise falou, uma ideia de avaliação que está sendo no professor, né? De que é o professor que avalia, é o professor que nota, é o professor que diz o que está certo, o que não. Os alunos, eles estão acostumados com essa perspectiva de que eles precisam refletir sobre o seu processo de aprendizagem para poder ficar o que eles sabem, o que eles não sabem, né? Que os instrumentos, os dispositivos, melhor falando, os dispositivos de avaliação que a gente seleciona, né? Eles precisam disso, principalmente disso, né? Da construção dessa autonomia do estudante para poder refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem, né? Fundamental essa ideia de que a avaliação também é um conteúdo nosso, né? A gente também precisa ensinar os alunos a refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Eu acho que aí pode ter um bom, né? Esse desafio imenso, né, que é realizar o semestre suplementar, mas sim, que essa é uma questão que cabe em qualquer situação. Isso. Verena, quer falar, Ana? Eu, da minha parte, quero dizer, disponibilizei aí o endereço da assessoria pedagógica, que é a PDU, está aí. Quem não conhece, por favor, clique, entre no ambiente, explore à vontade, chore lá as suas pitangas, coloque também suas expertises, como as meninas fizeram hoje aqui brilhantemente. Quero agradecer demais a Nicole, a Flora e também a Chiara, pela generosidade com que aceitaram o convite
de partilhar esses seus saberes, também suas dúvidas, também seus dilemas. Ficamos muito agradecidas e, sem dúvida alguma, saímos daqui muito mais ricas, muito mais ricos também com essas experiências. Nelson Preto postou ali nesse instante que gostou demais dos relatos das professoras. Quer dizer, essa coisa de partilhar a experiência é uma forma bastante colaborativa de aprendizagem, né? Bastante interativa, e isso alimenta. Tanto que o tempo passa e a gente nem sente. Seria 1h30, a gente já está aqui há 2 horas praticamente. Então, gratidão a vocês, meninas, que vieram partilhar. Gratidão a vocês que estão aqui na assistência, as nossas queridas assessoras, nossos queridos colegas. Dizer que na próxima quinta-feira, daqui a 15 dias, não é a próxima semana, não. Será, então, no dia, acho que é 1º de outubro, já nem sei mais a data. Estou meio perdida no calendário com essa pandemia. Dizer que teremos outra live interativa a partir das pesquisas que a gente fez. É 29/10, mas eu bati na trave, tá? Compartilha de experiências, já temos, inclusive, os nomes de algumas professoras, vamos fazer contato. E eu acho que o tema que está saindo, que saiu mais e que está na nossa lista de espera são as potencialidades do AVA Moodle nesse semestre letivo suplementar. Tem muita coisa que a gente precisa ainda descobrir, como é que cada uma está usando. Na nossa primeira, Bianca e Deboraci falaram, trouxeram algumas coisas, mas agora a gente quer apostar nessa partilha dessa experiência aí também. Trazer um pouquinho desses aspectos das interfaces e das suas potencialidades. Importante. Não é? Vocês que acham? Vocês acham bom? Eu acho. Vocês viriam? Vocês virão? Sim. Com certeza, com certeza. Tem muita coisa para a gente aprender. O Moodle é um mundo cheio de coisas que a gente ainda não sabe usar, né? Usar o máximo, né? E assim, o Moodle vai ficar, né? Mesmo que a gente volte presencial, espero que logo, mas o Moodle é uma ferramenta que vai continuar sempre, já existe há muito tempo, talvez a gente precisou disso para poder usar ele, né? Esforçar para usar, necessidade. É verdade, senão ia ficar sempre no basiquinho. Eu adoro o Moodle, né? Eu costumo dizer que o Moodle mudou minha vida. Eu acho que o que veio para ficar mesmo, as lives, o uso do AVA, e, enfim, da WebConf também, em momentos específicos. Eu acho que a gente vai partir para 2021 com o ensino híbrido mesmo e trabalhar nas duas perspectivas aí de forma harmônica, sem perder de vista que a gente precisa ter clareza dos nossos propósitos, dos nossos ideários, né, de educação, etc. Gente, um beijo e um abraço. Ó, muito obrigada. Beijo, Cris. Beijo, Ana. Obrigada. Isso. Tchau, Nicole, Flora. Beijo. Até a próxima. Cara, boa noite a todos. Boa noite. Isso. Boa noite. Aí, boa noite. Boa noite, colegas. Boa Nelson noite. colocou aqui que o Moodle e a WebConf são soluções públicas com nossos dados protegidos. Não nos esqueçamos. É verdade, é uma segurança mesmo usar essas ferramentas, esses dispositivos, como diz a professora Denise. Adorei. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, tchau.